Olá, olá! Vamos para mais uma aula de xadrez. A aula de xadrez de hoje a gente vai continuar falando sobre a inglesa. E para falar sobre a inglesa agora, a gente vai comentar também sobre o tridente de Botvinnik. E essa é uma batalha entre a inglesa e a Índia do Rei, justamente para a gente ver como se portar, né, dos dois lados, tanto de brancas quanto de pretas. A gente vai comentar algumas ideias aí para os dois lados. Então a gente sabe que para começar na inglesa a gente tem que jogar C4, as pretas jogam cavalo F6, cavalo C3, G6, e agora a gente tem duas opções, ou jogar G3, né, ou jogar D4. Lembrando, se a gente joga D4, a gente vai cair numa Índia do Rei, né, bispo G7 e E4 a gente caiu na Índia do Rei. Então a gente vai analisar hoje mais a opção de G3. Quando a gente joga G3, as pretas podem jogar bispo G7, continuando a mesma ideia deles, e agora a gente joga bispo G2, seguido de roque das pretas, e o nosso é 4. Quando a gente joga E4, a gente está se aproveitando do seguinte, a gente está fortalecendo a casa de D5, e a gente se aproveita da fragilidade aqui que existe por conta das jogadas que os pretos tendem a fazer, né? Que é C5 e E5. Então essa jogada vai enfraquecer a casa D5 e a gente tem que se aproveitar disso. Por isso que a gente faz essa quebra aqui jogando E4, que é uma posição bem interessante para as brancas e é uma ideia comum na inglesa. Se ele joga D6, né, que é o lance mais comum da posição, eu posso jogar tanto D4, como eu posso jogar cavalo de G2. Se eu jogo D4, eu levo novamente a uma posição confortável para quem joga a Índia do Rei, porque eles são acostumados a jogar contra esse triplo peão aqui central, né? A gente viu no jogo lá do Murali contra o Firuza, que é uma ideia comum aqui para eles jogarem. Então, às vezes, se a gente joga cavalo de G2, a gente cai justamente numa posição em que as pretas não estão tão acostumadas a enfrentar, talvez seja mais interessante para quem está jogando aqui de brancas. Se, por exemplo, a quebra foi em E5, né? Se ele joga em E5, a gente tem o famoso tridente de Botvinnik. Essa é a principal jogada de hoje que a gente vai comentar. E essa ideia é justamente essa estrutura de peões que é muito boa, esse Vzinho aí, né? E o tridente de Botvinnik é uma estrutura que é muito comum na inglesa, então a gente tem que saber explorar os pontos fortes e os pontos fracos dessa abertura. Depois que eu faço o tridente, ele pode jogar cavalo C6 e eu faço o roque. Vocês viram que quase não tem ideias aqui pra gente explorar. Então vamos lá. Aqui as brancas vão trabalhar com a fortaleza da casa D5, podendo jogar cavalo. Eu vou atuar no flanco de dama jogando B4 e jogando B5, provavelmente. Tenho a possibilidade de jogar bispo em E3 para fazer a quebra de D4. Né? Eu vou desfazer aqui o meu tridente, mas isso vai ser depois. Tenho também a quebra em F4. Tenho que tomar cuidado com esse cavalo dele chegando em G4, então a jogada H3 aqui é uma jogada possível. E eu vou desenvolver minha dama também para D2. Essa vai ser a casa comum da dama aqui, ok? Continuando dentro dessa ideia de E5, né, a gente sabe que aqui também existe a jogada C5. Depois a gente vai comentar um pouquinho dela. Primeiro vamos focar nessa jogada em E5. Beleza, ele jogou E5, a gente faz o tridente. Jogou cavalo C6, a gente roca. Tem todas essas ideias aí. E vamos supor que ele começa trabalhando com a ideia de bispo E6. Se ele joga bispo E6, o H3 agora é necessário, porque eu não quero esse cavalo entrando aqui em G4, na minha defesa. Jogo H3, né? E ele pode percorrer dois caminhos aqui também. Ele pode jogar tanto dama D7,
como ele pode jogar cavalo E8 também. Cavalo E8 é muito comum. Se ele joga cavalo E8, a gente continua com o bispo E3, desenvolvimento normal. Depois de F5 a gente pode jogar dama D2, que era a casa da dama, né, que a gente tinha comentado antes. Depois de cavalo F6 a gente joga cavalo D5, aproveitando essa casa fortíssima aqui de D5 pra gente. Se dama D7, querendo, né, aproveitar aquele ataque ali possível em H3, pensando no peão capturando, o peão de F5 capturando em E4, a gente resolve tudo com rei H2. Rei H2 a gente continua com D5 com uma casa extremamente poderosa, não pode tomar porque a gente toma de peão, dando garfo. A gente tem o desenvolvimento também do cavalo para C3 apoiando essa casa de D5. A gente tem a torre chegando ou em C1 ou em E1, as duas casas são interessantes, e a gente ainda tem a quebra de F4 como uma possibilidade para a gente. Mas beleza, vamos supor que não foi isso que aconteceu, vamos supor que foi dama D7, mesma jogada. A gente joga rei H2 do mesmo jeito, beleza? Porque se ele joga isso daqui direto, ao invés de fazer todo aquele movimento de cavalo, jogo rei H2, sanando todos os meus problemas aí nessa posição. Ele pode jogar também cavalo H5, né? Ao invés aqui dele jogar bispo E6, né, que eu preciso jogar H3, ele pode jogar cavalo H5, né, pensando justamente em abrir esse espaço para quebra de F5. E aí nessa hora eu vou jogar bispo E3, beleza? Eu vou jogar bispo E3 porque o cavalo ele não pode mais entrar em G4, então eu não vou perder tempo jogando H3. H3 agora seria um erro justamente porque eu não preciso jogar isso. As brancas elas ganham mais tempo justamente porque as pretas elas não conseguem jogar cavalo G4, né? Então eu não vou jogar não vou jogar H3 para evitar o cavalo. Eu vou esperar por F5. E quando ele joga F5, toma F5. Quando o peão de toma, aqui ele pode tomar de peão. Tomar de peão é o imperativo nessa posição, é o mais comum. Mas se ele tomar de bispo, eu jogo D4, beleza? Então aqui, se ele tomar de bispo, eu jogo D4. E aqui pode ser desenvolvido com dama D7 ou peão toma. Se ele joga dama D7, a gente toma primeiro. E se eles capturam, a posição das pretas fica bastante perigosa. Fica bastante perigosa para não dizer que fica melhor, né? Fica melhor. O cavalo atacando o peão de C4 ali desprotegido. Essa casa de F3 virou uma fraqueza. Tem o cavalo chegando em G4. Tem o bispo com a opção de trocar ali em H3. Então eu não vou tomar. Eu vou jogar D5. Quando eu jogo D5, eu expulso o cavalo para E7, jogo F3 com a ameaça de G4, dando um garfo. Ele é obrigado aqui ou a jogar cavalo F6 ou a jogar bispo H3. Se ele joga cavalo F6, eu jogo G4 e o bispo está perdido. Vocês percebem isso? Consegui ganhar o bispo. Ele não vai fazer isso, provavelmente, né? Ele deve jogar bispo H3. Bispo H3, bispo toma H3, dama toma H3 e cavalo E4. A gente tem uma posição melhor para as brancas depois do desenvolvimento aqui da nossa dama para D2. Não preciso me preocupar com essa dama aí perto demais, porque o ataque das pretas não está tão poderoso assim. Então realmente não é um grande problema para mim aqui nesse momento, beleza? Então lembra nesse momento aqui, ó, se a gente tem a oportunidade de capturar, primeiro do que eles, calma, vamos lá. Não, o imperativo é capturar aqui. Se ele toma de bispo, eu jogo D4. Se ele joga dama D7, eu não vou capturar de peão. Eu vou jogar D5. Beleza? Esse lance aqui é bastante importante para não ficarmos numa posição pior aqui. O certo para ele mesmo aqui é tomar de peão. G toma F5,
e aí a gente joga F4. Essa é a jogada mais comum. Mesmo assim, a gente vai continuar desenvolvendo do mesmo jeito. A gente vai jogar cavalo ali em D5, a nossa casa preferida aí da inglesa. Dama para D2, vamos trazer nossa torre ali para E1 e o desenvolvimento vai se dar da mesma maneira, beleza? Outra possibilidade que a gente ficou de analisar. Vamos lá, se C5. A gente já analisou, né, os caminhos aqui de E5, as principais linhas aí, e se a gente tiver C5, o que a gente faz? C5 é a jogada principal nessa posição. A gente joga D3, montou o tridente ali de Botvinnik, cavalo C6. Roque para as brancas, cavalo E8 é o mais comum, né? Porque ele aproveita essa diagonal, aproveita a força da casa D4, né? E eu não jogo H3 aqui também, beleza? Eu posso também enfrentar aqui nessa posição A6. Vamos supor que ele joga A6 primeiro. Se ele joga A6, ele está pensando ali, ó, em descer com B5 e com torre B8. Provavelmente primeiro torre B8, né, e depois B5. E agora eu tenho que jogar H3. A jogada mais interessante para as pretas aqui é H3, porque depois de torre B8 eu jogo A4. O cavalo pode ir para E8 agora, eu jogo bispo E3, continuo meu desenvolvimento natural. Cavalo C7, jogo D4, se C toma D4, cavalo toma D4, cavalo E6, e eu posso jogar agora o cavalo de D, né, lá em E2. Cavalo C5, B3, continuo o meu avanço. Depois de F5 agora para quebrar, peão toma F5, bispo toma F5, G4, bispo E6, torre em B1, ameaçando o avanço em B4, A5, cavalo D5 é uma jogada muito interessante aqui, justamente para aproveitar de novo essa casa D5, que é uma casa comum, vocês já viram. A continuação vai ser natural. Dama D2, cavalo na melhor casa dele C3, e depois eu vou continuar com o meu avanço ali em F4. Agora beleza, pode ser que ele não jogue, né, de uma maneira tão passiva, jogando A6. Ele pode jogar cavalo E8 direto, aproveitando todas as vantagens que ele tem aqui nessa posição. Então eu vou jogar bispo E3, né, com a ideia de quebrar ali em D4, essa casa poderosa dele. Ele pode evitar com cavalo D4. Jogo torre B1, ameaçando ali o lance B4. A5. A5 enfraquece a casa B5. E eu jogo dama D2. Depois de cavalo C7, F4. Estou querendo aproveitar ali para fazer a possível troca ali em H6, imitar aquele mesmo ataque que as pretas fizeram contra a gente no jogo passado, na linha passada. E eu tenho a jogada também F5 ali como uma possibilidade. Beleza, ele joga F5 antes da gente para evitar. Bispo F2. Cavalo de C6. Peão toma. G toma, né? Tomada imperativa. E agora eu jogo cavalo B5, aproveitando essa casa fraca aqui, para eu ter o meu par de bispos apontado aqui para esse lado das pretas. A gente pode dizer que as brancas estão melhores aqui, né, nessa posição. Não é uma vantagem decisiva, mas é um jogo gostoso de se jogar, é uma posição interessante para você treinar. Quando você estiver brincando, né, de fazer essas posições, é interessante justamente você praticar as ideias que você pode tomar depois desse momento. Mas até aí que a gente queria discutir. Obrigado pela atenção de todos e a gente se vê em breve. Tchau, tchau.